Shalom, shalom, com muita alegria. Trago para vocês um pouco as curiosidades sobre o programa Daf Yomi, o estudo do Talmud, tanto o Bavli como o Yerushalmi. Todos nós conhecemos, pelo menos aqueles que têm o contato entre Kolelim e Yeshivot, sobre o programa de estudos de Daf Yomi. E nas Yeshivot, tanto Israel como fora de Israel, é muito comum o estudo do Maseret Bavli, diferente do Yerushalmi. E a gente pode se perguntar por quê? Porque já que o Yerushalmi foi o primeiro a ser feito, por que ele não é tão estudado? E por que existe a prerrogativa de muitos de trazerem que primeiro tem que estudar todo o Bavli para depois estudar o Yerushalmi? De onde se começou a desenvolver tanto o Bavli em relação ao Yerushalmi? Então, temos uns adendos a dizer e a trazer que a estrutura do Daf Yomi, que o Bavli está aproximadamente no seu 14º ciclo, ele se veio a partir do primeiro congresso da Agudat Israel, no movimento ortodoxo, Haredi, do judaísmo, em relação a existem reuniões que, a partir de 1923, foram feitas com o intuito de ver e perceber o que se pode crescer e desenvolver em relação a Yahudut, que é o judaísmo. Então, o Lubliner Rebbe, que é o Rebbe Maran Meir Shapiro, ele trouxe a ideia de desenvolver esse programa, que é o estudo do Bavli. Em um total de 7 anos, estudando uma página por dia, o estudante ele consegue abranger todo o Bavli. Diferente já do pensamento e do programa do Daf Yomi de Yerushalmi, que ele só veio a partir do sexto Congresso Mundial da Agudat Israel em Jerusalém. Olha a diferença do primeiro para o sexto. O primeiro foi em 1923, o sexto em 1980, pela proclamação do Rebbe Simcha Buni Alter, que é o sexto Rebbe da Hassud de Ger, ou Gur, né, uma Hassud da Polônia, que ganham muita força, muitos Hassidim. Quem já esteve em Israel conseguiu ver muitos Hassidim em Ashdod, por exemplo, Jerusalém, Tel Aviv. Então, o sexto Rebbe ele trouxe que a importância desse estudo em 51 meses, um pouco mais conciso do que o Bavli, que equivale a aproximadamente 4 anos e quase 4 anos e meio do estudo. O Rebbe era também chamado de Leb Simcha, que é um coração sempre festivo, alegre. E o que temos a ver em relação aos dois desse desenvolvimento? Um outro programa muito interessante de estudo é estudar dois Masertot, exemplo, Berachot, Yerushalmi e Bavli ao mesmo tempo e correlacionar suas diferenças. Os nossos Tanaim tinham todo um kavod, todo um amor a cada uma dessas estruturas. Um determinado Taná, para poder estudar um para outro, ele fazia tzom, fazia jejum para poder esquecer um, para poder estudar o outro. Mas a ideia é que cada um tem um procedimento, uma shitá específica, e a nossa ideia em si é trazer o estudo da Torá para o nosso dia a dia. Claro que o estudo da Torá tem que ser acompanhado com uma supervisão rabínica. A gente não pode caminhar sem médico, da mesma forma quem é judeu não pode caminhar sem rabino. Não existe judaísmo sem ter comunidade e sem estar vinculado a um rabino. Da mesma forma, para a gente crescer, isso inclusive traz o Pirkei Avot, adquira um mestre, tenha um amigo e ajude a todos de forma indulgente, ou seja, com bondade, com hesed. Então, você tem que ter um havruta, tem que ter uma pessoa que você vai desenvolvendo o seu caminho. Se você não tiver havruta, pelo menos você tem uma pessoa que você possa conversar, não somente sobre a vida, sobre os seus estudos, exatamente. Às vezes uma outra percepção ajuda no crescimento. E um rabino para poder analisar e auxiliar
nesse processo de crescimento. E lembrando que existem rabinos, assim como médicos, que são especialistas, um em Alahá, outro em Hassidut, outro em Mussar, outro em Kabbalah, mas tem que ter contato com o rabino, tem que ter o seu rabino, que isso inclusive é um Alahá, e para poder desenvolver nesse contato. E sobre isso, hoje inclusive é um belo dia para você iniciar um processo de estudo de Daf Yomi. Pense nisso, comece a trazer Torá, Kedushá para a sua vida hoje e sempre.